A paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Isaías 43, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim a nossos corações: Antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações nessa breve meditação da palavra. Sabemos que é uma atmosfera que é criada através da palavra, assim como o Espírito Santo se moveu sobre a face das águas. Assim o Espírito Santo se move quando a palavra é dita com fé. Quero trazer uma meditação aos nossos corações. Vemos que o Senhor é Deus e ninguém pode se comparar a Ele. Ele é incomparável, soberano, todo-poderoso. E assim como o inimigo não conseguiu, ele não pôde impedir Jesus de me fazer totalmente vitorioso lá naquela cruz, Jesus me fez mais do que vencedor no invisível. Porque diz a Bíblia em Efésios que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Lá na cruz o Senhor Jesus pagou para que eu pudesse ter uma vida abundante. Jesus pagou por todos os meus pecados, por todos os efeitos da queda. Ele levou toda a maldição, toda a doença, toda a miséria, toda a angústia, toda a escravidão do vício. Ele levou, e ele me fez mais do que vencedor. E assim como o inimigo não pôde impedir Jesus de me fazer mais do que vencedor no invisível, o inimigo também não consegue impedir o Espírito Santo me fazer triunfar no visível como efeito dessa vitória. Aquilo que eu já sou no invisível. A minha nova natureza, minha nova identidade. Agora o que vemos? Que o inimigo lutou para tentar impedir Jesus de consumar. A Bíblia diz em Mateus 27, versículo 39, Mateus 27, 39 diz assim: Os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, dizendo: Tu que destróis o templo, em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus escarnecendo diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar? Não pode salvar? Se és rei de Israel, desça agora da cruz e creremos em ti. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Então o que estamos vendo é que o inimigo estava tentando interromper a morte de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar e nos libertar e nos abençoar e nos reconciliar com o Pai. Nesse desespero o inimigo tentou, porque ele é o tentador, ele só tenta, mas quem prevalece sempre é o Senhor Jesus e a igreja, que é conduzida em triunfo sempre. O inimigo não pôde impedir. Ele não pôde impedir Moisés de chegar até o trono. Ali, ele foi o segundo filho de Israel. Alguém colocado ali no palácio de Faraó, mas recusou tudo aquilo ali, porque ele viu aquele que é invisível e preferiu o deserto. Ele foi colocado ali por Deus e também foi escolhido por Deus para tirar daquele mesmo império de Faraó o povo no deserto. Então, o diabo não pôde impedir Moisés de chegar até ali onde havia o trono do diabo, Faraó. Faraó havia dito uma lei para matar todos os filhos homens de Israel. Mas o que o inimigo não contava é que o único que sobreviveu
chegou diante de Faraó e morou lá, bem debaixo do seu nariz. Assim como o inimigo não pôde impedir Jesus de nascer, quando Herodes tentou matar todas as crianças, mas não conseguiu matar Jesus, e Jesus foi aquele que pisou na cabeça da serpente e destruiu todo o império das trevas. Vemos que o inimigo ao redor da história sempre tentando através de Amã matar Mardoqueu em vão, tentando matar Daniel, tentando matar José no Egito, não conseguiram. Porque Deus está no seu alto trono e faz tudo o que apraz. Não há ninguém que possa comparar. O inimigo não consegue te impedir, meu irmão, minha irmã, de ser e de fazer e de ter aquilo que Jesus morreu e citou para que você seja, faça e tenha. No Espírito Santo. É um processo. O Espírito Santo entrou em nós para renovar a nossa mente e nos mostrar quem somos em Cristo e gerar uma fé ousada. Quem crer em mim, diz lá em João 14:12, fará as mesmas obras e fará maiores. Isso é um processo. Primeiro descobrimos quem somos e depois essa fé vai se esclarecendo, robustecendo, até que se transforma em atos de fé, em obras visíveis. O mesmo inimigo que não conseguiu impedir, porque diz em Colossenses 2,14 que Jesus triunfou do diabo na cruz. O diabo não conseguiu impedir Jesus na cruz de nos dar a vida abundante. E ele também não consegue impedir a nós que recebemos o Senhor no coração de sermos esclarecidos em relação à nossa nova natureza, à nossa nova identidade, nova posição, a nossa nova condição. O inimigo não pode impedir nós de estarmos de glória em glória, de fé em fé. O inimigo não pode, ele tenta, mas ele não pode impedir de sermos guiados em triunfo sempre, como diz em 2 Coríntios 2,14. É 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une com o Senhor é um só com ele no Espírito. O inimigo não pode impedir de você ser, fazer o que Deus já te ungiu para ser e fazer. Sabemos que a ousadia de Davi consistia nesses momentos de comunhão com o Senhor, onde o Senhor abria os olhos dele, para que ele soubesse que era amado por Deus e que Deus tinha uma aliança com Israel, promessas. Em 1 Samuel 17:26, Davi disse: quem é esse incircunciso, esse gigante incircunciso? O que significa isso? Um gigante que não tem aliança com Deus. A ousadia de Davi estava nessa certeza, consistia dessa certeza, de que o Senhor estava com ele, era fiel para conduzi-lo em triunfo sempre. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com ele, assim como tinha com Abraão, e não tinha aliança com o gigante. O gigante estava desprotegido. O gigante estava desamparado porque Deus estava com Davi. Davi sabia que Deus era com ele contra os seus inimigos. E tudo aquilo que Jesus destruiu na cruz do Calvário, em Gálatas 3:13 e 14, diz que Jesus desfez a maldição da lei. A maldição da lei, lá do Deuteronômio 28, é a escassez, a doença, a angústia, a morte. E essas 4 maldições Jesus levou. Ele levou a escassez, porque diz em 2 Coríntios capítulo 8 que pela sua pobreza nos fez prósperos, né? Ele levou a angústia, porque no Getsemane ele suou gotas de sangue. E ele foi angustiado para que nós não sejamos mais angustiados. Ele levou as nossas doenças, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Levou o pecado, o domínio do pecado, o castigo pelo pecado, as nossas dores. Ele levou tudo e destruiu na cruz. E quando ressuscitou, aí ele teve o domínio sobre isso. Aquilo que você conquista, você domina. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Temos uma nova natureza. E porque estamos debaixo da graça, não somos dominados mais pelo pecado e pelos efeitos do pecado. Às vezes pecamos por falta de vigilância, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O Espírito Santo está nos ensinando gradativamente a pecar cada vez menos e obedecer cada vez mais pela graça. Então, assim como o Senhor gerou em nós o querer, ele gera também o efetuar. Nós não somos frustrados.
A Bíblia diz que, em Hebreus 12:2, que ele é o autor e consumador da fé. Primeiro ele edifica a sua fé, ele esclarece a sua fé, porque o Espírito Santo entra em nós. Diz a Bíblia lá, em 1 Coríntios capítulo 2, diz que o Espírito Santo entra em nós para nos revelar aquilo que temos recebido gratuitamente em Cristo. Ele é o intérprete da graça, ele é aquele que revela o que é que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em nosso favor, e ele vai esclarecendo a nossa herança, né? Testamento significa que alguém morreu e deixou uma herança para nós. Em 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 12, fala que o Espírito Santo revela o que é que temos recebido em Cristo Jesus. É maravilhoso que o Espírito Santo entra em nós e ele nos torna cada vez mais sábios, inteligentes, enche de nós paz, alegria. A Bíblia diz em João 16, 13 e 14 que o Espírito Santo viria e revelaria aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E ia tomar daquilo que é de Jesus e aplicar na nossa vida. Sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que ora deve crer que Deus existe e que Ele recompensa quando nós oramos. Ele se move quando nós oramos. Essa foi a fé de Abraão em Romanos 4:20, que estava certíssimo de que aquele que prometeu era fiel para cumprir, para trazer isso no visível. Nós sabemos que nada pode impedir Jesus. O inimigo não pôde impedir Jesus de nos dar uma vida abundante. E agora o inimigo também não pode impedir o Espírito Santo de revelar essa vida abundante, nos destravar, tirar todo o medo e gerar em nós uma fé e nos ensinar a manifestar essa fé e produzir muito fruto para a glória do Senhor. Assim como o inimigo não impediu nós de sermos mais que vencedores, agora ele não pode impedir o Espírito Santo de trazer essas coisas no visível, na nossa história, em todas as áreas foram redimidas, nenhuma ficou para o inimigo. Sabemos que o Senhor redimiu todas as áreas da nossa vida. Ali na cruz do Calvário, Jesus nos fez mais do que vencedores em tudo. É maravilhoso saber que o Senhor não tem ninguém que seja rival igual. O inimigo não tem a menor chance. E sabemos que a nossa carne também não tem a menor chance, porque o Senhor está nos ensinando a andar no Espírito, a renunciar à carne, a discernir aquilo que nós não precisamos mais. Nós não precisamos mais do medo, da preocupação, da carnalidade, do mundanismo. Por quê? Porque recebemos um Espírito excelente, aquele mesmo Espírito que estava em Daniel, né? Não dentro dele, mas sobre ele, porque precisou Jesus morrer e ressuscitar para que o Espírito entrasse dentro lá em Pentecostes. Porque o homem estava contaminado desde Adão. Então não tinha como entrar dentro da pessoa. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele, pelo seu sangue, nos limpou. E aí o Espírito pôde entrar lá no coração do homem e tirar toda angústia, medo, preocupação, traumas complexos, e gerará amor, alegria, o fruto do Espírito, a fé. É isso que o Senhor está fazendo dia após dia. A luz do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor está nos melhorando, esclarecendo nossa fé, nos motivando a transformar a fé em atos proféticos, atos de fé. Sabe, cada dia que passa, estamos numa comunhão melhor com o Senhor, amando mais o Senhor, percebendo mais o Senhor, revelando mais o Senhor nas nossas palavras, atitudes, relacionamentos. Está fluindo cada vez mais esse rio. Rios estão fluindo no nosso ventre, abençoando vidas, curando vidas. Sabe, boas obras para a glória do Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, lá em Efésios 2:10, que antes da fundação do mundo o Senhor já tinha predestinado, né? Já tinha escolhido para nossas boas obras, para aqueles que recebessem a Jesus. E nós somos predestinados para as boas obras, somos servos da justiça. Tudo o que nós fazemos traz glória para o Senhor e fruto. Quando falhamos, o Senhor nos ensina a nos arrepender, a sair dessa frequência. Porque o Senhor não quer que sejamos mais escravos, como o Senhor não queria que aquele povo no Egito fosse escravo. Mas o Senhor nos quer livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é maravilhoso ver a operação da graça libertando uma pessoa. O que ela era e o que ela se torna. Como ela pensava, e a sua mente está constantemente mudando para melhor. Suas emoções mudando. Suas reações, atitudes estão mudando.
O Senhor só nos melhora dia após dia. Na sua presença somos fortalecidos. Coloca isso na tua mente, meu irmão, minha irmã. Aquele que não pôde impedir você ser, não poderá impedir você agora de manifestar essa nova vida. Porque em Jesus você foi totalmente abençoado. E no Espírito Santo você vai discernir e viver essa nova vida. Que Deus te abençoe, te abençoe, te abençoe muito em tudo, sempre. Em nome do Senhor Jesus, amém.